Bom, pessoal, essa aqui é a resolução da atividade da primeira semana de cálculo, tá? Uma atividade relativamente fácil, só teve uma questão aí que é um pouquinho complicada, mas de resto tudo tranquilo. Essa primeira questão mesmo aqui a gente pode resolver pela média entre o primeiro ano e o segundo ano. Vê só, a questão fala que um garoto cresceu do ano de 2010 até o ano de 2014, essa quantidade aqui de centímetros, ó. Ele foi de 124 centímetros para 178 centímetros. Então, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Basicamente, eu vou fazer a diferença da altura que esse jovem tem pela altura que ele tinha, que é para saber quantos centímetros ele cresceu. E a altura que ele tinha era 178 centímetros em 2014, certo? E ele tinha 124 centímetros em 2010. Então, em 4 anos, quando você fizer essa subtração aqui, ó, isso aqui vai dar 4. Quer dizer que em 4 anos ele cresceu 178 menos 124 igual a 54. E quando a gente faz essa divisão aí, a gente disse que ele cresceu 54 centímetros em 4 anos, o que dá um total de 13,5 centímetros por ano. Indo para a próxima questão, a gente tem aqui um pedido de derivada, a gente precisa derivar essa função, mas a gente precisa lembrar que aqui vai ser necessária a derivada do produto, né? A regra da derivada do produto, ó. Eu tenho uma função onde existem 2 polinômios dentro dessa função, certo? Esse primeiro termo aqui derivado, digamos que esse termo aqui a gente chama de y e esse termo aqui a gente vai chamar de z, só para vocês entenderem o que vai acontecer. Eu vou fazer a derivada de y vezes z mais a derivada de z vezes y, certo? Então, eu derivo a primeira e multiplico pela segunda, depois eu pego a primeira e multiplico pela derivada da segunda, certo? Então, basicamente vai ficar dessa forma. A derivada dessa função vai ser a derivada do primeiro termo vezes o segundo, mais a derivada do segundo termo vezes o primeiro. Bom, essa primeira parte não tem muito segredo, né? A gente só faz a derivada aqui, ó, esse 3 desce para frente, então vira 6. A derivada de 2x ao cubo é igual a 6x ao quadrado, certo? A derivada de 3 é 0, então eu nem coloco ela aqui. E aí eu multiplico pela segunda parte, né? Bom, e essa segunda parte aqui, eu repito aqui essa minha parte da equação, né? Eu vou repetir. E o segundo termo aqui eu só vou fazer a derivada dele agora, ó. O 4 desce aqui para frente multiplicando e em cima fica 3. Então a derivada de x à quarta é igual a 4x à terceira, menos a derivada de 2x igual a menos 2. Agora o que eu vou fazer é multiplicar os termos que estão em multiplicação, certo? E depois somar os termos equivalentes. Essa aqui é a versão expandida com as multiplicações, né? Depois das multiplicações devidas. E aí eu posso fazer algumas abreviações aqui, ó. Eu percebo que eu tenho menos 12x negativo, menos 12x à terceira, e aqui eu tenho mais 12x à terceira, certo? E aqui eu posso juntar os termos, ó. Esse termo com esse, e sobra esse x à terceira aqui e esse 6. Chegando ao resultado final, a gente tem que a derivada dessa função inicial aqui, né? A derivada dessa função é igual a 14x à sexta menos 4x ao cubo menos 6. Nessa equação aqui de baixo, ele pede a derivada de uma função polinomial que está dentro de outra função, certo? O que a gente vai precisar fazer aqui é a regra da substituição, tá? Você vai precisar substituir essa função por um termo, derivar essa equação e depois multiplicar pela derivada dessa função aqui. Vou dando um exemplo. Ó, digamos que essa função aqui agora ela seja a letra z, certo? Digamos que essa função seja a letra z. Agora, a gente tem que fazer o seguinte. A derivada de y, ela vai ser igual à derivada dessa função, ó. Vai ser igual a essa derivada aqui, multiplicado pela derivada de z. Em outras palavras, o que a gente vai precisar fazer é o seguinte, ó. A gente vai precisar derivar y menos x ao quadrado elevado a 10. A gente vai tirar a derivada dessa função e multiplicar pela derivada de 1 menos x ao quadrado.
Então como é que isso aqui vai ficar? Isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Isso aqui vai ser igual a derivada dessa função toda, o 10 desce, né, para frente, então multiplica todo mundo, e aqui eu desconto 1 no expoente. Então fica 10, entre parênteses, 1 menos x ao quadrado elevado a 9, multiplicado pela derivada dessa equação aqui. E a derivada dessa equação, isso aqui vai para zero, e a derivada de menos x ao quadrado é igual a menos 2x. Bom, e o resultado fica da seguinte forma: quando eu multiplicar menos 2x por 10, eu tenho menos 20x, e eu repito a minha equação, menos 1 menos x ao quadrado elevado a 9. Esse é o resultado dessa derivada aqui, tá? Bom, nessa questão aqui é nos dado uma equação do espaço, né? Essa é a equação do espaço. E ele dá as informações em t0 e em t1, né? Igual a 4 segundos. A gente pode fazer essa questão de duas maneiras. Vou separar aqui para mostrar as duas maneiras, né? Maneira 1, a gente pode resolver com a própria equação do espaço. Com a equação do espaço, a gente vai descobrir no momento inicial, né, em 1 segundo, qual era o local do espaço que esse objeto estava, e no momento 4 segundos, onde esse objeto estava, e por aí tirar a média da velocidade. Bom, como a gente pode ver, quando a gente utilizar o tempo igual a 1 segundo, a nossa equação vai dar igual a 3. Então, o local do espaço onde esse objeto vai estar é em 3 metros, certo? E quando nós utilizarmos o tempo como 4 segundos, a gente vai ter que o local do espaço onde esse objeto vai estar é em 24 metros, certo? Então, pelo que a gente aprendeu, a velocidade média ela é igual à variação do espaço, ΔS, sobre a variação de tempo, ΔT, certo? Então, a variação do espaço é igual a espaço final, onde ele estava, menos espaço inicial, então é 24 menos 3. E a variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial, certo? A gente vai ter 24 menos 3, 21. E 4 menos 1, 3. 21 dividido por 3, a velocidade média é igual a 7 metros por segundo. Essa é a resposta que a gente obteve fazendo desse método aqui, tá? Mas a gente pode fazer pelo segundo método. A gente pode fazer pela derivada da função do espaço, que a gente sabe que a derivada da função do espaço ela é igual à função velocidade, tá bom? Então, nessa segunda forma, a gente vai derivar essa função aqui, ó. A derivada da função espaço é igual a seguinte: quando eu derivar aqui, vira 2t, né? T ao quadrado, derivado vira 2t. E 2t, derivado vira simplesmente o 2. Então, essa função derivada aqui, eu já posso substituir isso aqui, ó. Ela já não é mais a função do espaço. Ela virou a função da velocidade, tá? E aí eu vou substituir. Quando t for igual a 0, certo? Então, vamos lá. Quando t for igual a 0, não. Quando t for igual a 1... Quando o t for igual a 1, a minha equação vai me dar 4 metros por segundo, certo? Então quer dizer que em t0, quando o tempo for 1 segundo, a velocidade desse objeto é 4 metros por segundo. Agora eu vou procurar a velocidade desse objeto quando o tempo for 4 segundos. Então, como eu acabei de ver, a minha equação da velocidade quando o tempo for 4 segundos vai ser igual a 10 metros por segundo. Certo? E aí você pergunta, como é que a gente vai descobrir agora a velocidade média? A gente sabe também que velocidade média ela pode ser igual por velocidade inicial, velocidade final, mais velocidade inicial, isso aqui dividido por 2, certo? Qual é a minha velocidade final? 10 metros. A minha velocidade inicial foi 4 metros, certo? Tudo isso dividido por 2. Eu chego a um resultado de 7 metros por segundo. Esse também é o mesmo resultado, como vocês podem ver aqui. E a questão mais fácil, acredito eu, seja essa última questão aqui, ó. Ele pede a terceira derivada dessa equação. Você precisa derivar essa equação 3 vezes. Você pode fazer simplesmente de cabeça, né? Como é a primeira derivada, você desce o 6 e fica lá em cima com o expoente 5. Tranquilo? Quando você for para a próxima derivada aqui, você desce o 5 e multiplica por 6, fica igual a 30
x, lá embaixo desconta 1 no expoente elevado a 4. E por final, a terceira derivada, quando você descer, 4 vezes 30 igual a 120. E lá em cima desconta 1 no expoente, fica o 3.